coisa. Tava pensando aqui na possibilidade da gente falar Hum. das nossas coleções de criança. Será Tá. que vale? Será que vale quando a gente não tem um controle muito grande sobre o que nós vamos colecionar ou não? E outra coisa... Não é uma escolha muito consciente, né? Será que a gente pode... Eu ia falar uma coisa muito feia, mas a gente pode brincar com a coleção do amiguinho pra poder falar a nossa experiência, ou a gente tem que falar de nossas coleções? Eu acho que nossas coleções. Pô, mas eu brinquei tanto com a coleção do coleguinha. Mas é sério, é verdade, mas vamos lá. Eu sou Paulo Coy Eu sou Humberto Siciliano. e faltam 30 minutos para o fim do mundo e como vocês já devem ter reparado, hoje nós vamos falar sobre coleções, mas assim, de uma forma meio genérica. Inclusive, o meu quote no Twitter, no antigo X, X. que é o seguinte... No antigo X não, cara. Você tem que eu parar sou- de falar isso. Isso não, tá errado. eu não vou É dar o o braço... antigo Twitter Eu não vou dar o novo braço a X. torcer. Eu não vou dar o braço a torcer com esse arrumar. Enfim, o meu coach é: eu sou um colecionador de coleções. Tá, Porque eu fui um cara que eu gosto de colecionar, mas eu sou um péssimo colecionador. Eu não tenho... tirando um tipo de coleção específica que eu consegui, né, ter uma coleção, assim, não assim invejável, mas de responsabilidade, assim, você olhar uma prateleira e falar, porra, e você fazer a conta no papel e falar, porra, tá ligado? Tirando isso, eu sempre fui um cara que começava, eu vou colecionar isso, mas começava e me esbarrava com certas dificuldades e acabava dropando. Eu também já dropei de vários tipos de coleção. Vamos lá. Qual foi a sua primeira coleção? E é que entra o lance que eu tava discutindo. Conscientemente ou... Conscientemente, assim, eu tendo poder de aquisitivo ou passando a responsabilidade pro... Não, acho que a gente pode começar por aí, porque eu acredito, eu tive algumas coleções, tentei começar algumas coleções quando criança, né? Criança ali, pré-adolescência, adolescente, e aí você depende do dinheiro de papai e mamãe. Sim, papai. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um tipo de coleção muito específico de 1996, 1998, Que mais ou era? menos. Latinhas de bebidas. Não colecionei latinhas. Mas você conheceu a galera? Tinha um amigo que colecionava latinhas. Eu colecionava latinhas, mas não tive uma coleção muito grande. Aham. Mas eu tinha algumas latinhas diferenciadas. Hoje em dia seria relativamente muito mais fácil montar essa coleção, mas eu não vejo ninguém colecionando latinhas. Eu acho muito triste isso. Porque era muito legal. Eu tinha um brother meu, aí é que entra o lance de brincar com Com a coleção do coleguinha. Lá um ele. amigo meu, daqui do bairro, Ícaro Bacelar, Aham. um abraço. Que ele tinha uma parede, irmão. Ele tinha uma prateleira, a meia altura assim, e uma parede, velho, cheia de latinha, velho. Lotado latinha de tudo quanto é tipo de coisa. Era bem bacana, mas não servia pra porra nenhuma. Um amigo meu lá do Rio, ele tinha um primo emprestado, ele tinha também uma coleção. Tinha umas prateleiras altas assim no quarto dele, tinha várias. Era muito... Assim, eu não lembro realmente a quantidade de latinhas que ele tinha, mas era impressionante você ter um... E fazer uma composição legal do cenário do quarto dele, sacou? E eu achava bem, bem legal. Eu tentei fazer, mas não fui muito adiante, né? E, assim, teoricamente eu tinha... Não é bem uma coleção, mas eu tinha assinatura da Marvel. Então eu recebia algumas revistinhas e tal. Eu gostava de guardar as revistas. Sim. Só sim. que não é exatamente ter uma coleção, catalogar direitinho. Aham. Por mais que eu fizesse isso, mas eu não... E aí eu não tinha não era bem uma coleção. E minha mãe sempre pegava e... Um belo dia ia procurava, cadê? Não Não tinha achava mais. mais. Era terrível isso. A minha primeira coleção que eu comecei a, de fato, juntar assim, era de moedas. Pô, você foi nesse lance da moeda, cara? Eu tinha várias moedas do Brasil, cruzado, cruzeiro e tal. Alguma deve ainda existir em alguma caixinha obscura largada lá na casa da minha mãe, né? E aí eu lembro que tinha uma coleção, eu não vou lembrar qual era a revista. Que aí você ia comprando a revista e todo mês, ou quando saía a revista, vinha
uma moeda de um país ou alguma coisa. Minha mãe conhecia muita gente que viajava para Pô, fora. que massa. Aí eu sempre trazia. Então eu cheguei a começar ali aquela coleção, mas aí em mudança perdi alguma coisa, perdi umas moedas. Aí fui me frustrando e Acaba- não continuei, não E continuei. aconteceu o que com as moedas? Então algumas eu ainda tenho, Pô, né? fuder. Eu tenho uma moeda americana que era de prata, de 1900, não sei o que, 69, bem antiga. Eu fiquei chateado quando eu perdi a moeda do dólar canadense, Putz. que era bem parecida com a nossa moeda de R$ 1, Sim, que tinham duas cores, dois metais. maneiro. Só que a do Canadá era bem mais Mais antiga. antiga. Putz, vai que Tá? merda. Então eu tinha várias moedinhas. Eu acho que algumas dessas ainda existem. Eu tinha uma. Quando eu parei de colecionar, eu botei tudo numa latinha assim e guardei em um canto. Né? Eu ainda tenho uma moeda de 5 mil cruzeiros, Porra. que está em excelente condição, que eu usava. Lá, Tá velho. ali, tá ali na caixa do gimbal. Que eu não tinha a chave pra apertar o parafuso do gimbal e ela encaixa certinho, tá ligado? E ela é grande, Aham. ela encaixa certinho. Então, como ela é grande, você consegue fazer uma alavanca pra apertar bem o parafuso. Então ela vivia na caixa do gimbal ali. E quando Tá eu lá até preciso, hoje. tá ali até hoje. Você já foi procurar o preço dela? Não faço ideia. É bom não fazer isso. Eu tenho em algum lugar, não é uma coleção, mas é uma certa raridade, eu tenho R$ 2 em cédulas de R$ 1, que está guardada em uma lata de metal também, em algum lugar na casa dos meus pais. Assim, eu lembro que isso ficou guardado quando eu me mudei, fui morar no interior, algumas coisas minhas foram parar na garagem, quando meus pais moravam no Petromar ainda. E aí a caixa do Dungeons and Dragons foi pro caralho por conta disso, a Dungeons and Dragons da Grow, né? E aí muitas coisas se estragaram, mas essa latinha ficou lá. E ela tinha algumas fitas de Senhor do Bonfim, um relógio antigo, que era a caixa desse próprio relógio, e R$ 2 em cédulas de R$ 1, que é pra estar inteiro. Se você procurar quanto é que está custando uma cédula de R$ 1 hoje, meu amigo, ela Aí tá, ela os é uma, colecionadores têm a questão enfim, de de muitas como coisas. ela tá, né? Integridade. Conservação e tal. Provavelmente não vai estar bem conservada, mas ainda assim é uma parada que eu gostaria de ter em mãos. Sim. Uma cédula de R$ 1, brother. Eu sei que não tem nada a ver com coleção, mas já que a gente falou do dinheiro, você lembra daquela cédula de R$ 10 que De era plástico. de plástico? Era uma cédula comemorativa de alguma Eu merda. não lembro. Eu não vou lembrar o que era, mas que não deu certo, tanto que foi tirada. Eu tenho uma pequena coleção de moedas de R$ 1 daquelas Olimpíadas. Cara, que Eu era tenho inclusive várias. colecionáveis. Né? Isso, exato. Eu tenho várias. Você conseguiu fechar a coleção? Eu Não. não sei se eu consegui fechar, não. Acho que É não. bom dar Mas uma eu tenho, verificada. eu tenho um. Das Olimpíadas aqui do Brasil, né? Isso, 2016. 2016. Show de bola. Eu tenho um bolinho assim, deve ter umas 10 moedas. Tem R$ 10 aí, moedas Genial. colecionáveis. Vamos fazer um. Faça a pergunta. Já que você falou de Marvel, Hã? eu tenho uma pequena coleção de quadrinhos ainda, ela ainda existe. A parte de cima do armário na casa da minha mãe é todo de quadrinho. Formatinho? Formatinho. Putz. Formatinho, aquele formatinho pequenininho, depois aqueles novos que saíram depois. Tenho vários. Eu não assinava, mas eu sempre ia todo Na mês banca comprar? na banca, ia lá, Caraca, meu irmão. comprava os quadrinhos e tudo mais. Só que depois eu parei de colecionar, eu comecei depois mais quando eu comecei a ter trabalho e ter uma grana, eu comecei a comprar só as graphic novels, aquelas edições fechadinhas. Melhor. Tá, parei de colecionar esse formato, mas eles ainda existem junto com uma coleção da Dragão Brasil, porque eu era assinante. Aí sim. Aí... Então tem uma pequena coleção ainda lá de revista da Dragão Brasil e aqueles módulos antigos do 3DT, Sim, da capa sim. azul. Da capa azul eu tenho alguns. Isso. Eu tenho da alguns. capa Zives. Eu tenho. Cara, eu tenho algumas da. Na verdade, eu tenho até repetido que um colega deu. Aham. Mais direcionado pro Tormenta, porque eu era muito Eu fã tenho de o Tormenta. primeirão do Exato, Tormenta, tá da ligado? capa azul e tal. Com Panteão. Tem do Panteão também. Esses eu tenho. Eu tenho umas 3 Dragão Brasil. 2 antigonas. Uhum. Eu lembro que a capa é você fazer adaptação pra você jogar Cavaleiros do Zodíaco em Você já Dungeons and mencionou Dragons. isso no podcast. Verdade. O Dungeons and Dragons 1. E a mais nova que eu tenho é eu tenho uma outra que é pra você utilizar o Predador Uhum. como vilão em Aventura de Dungeons and Dragons. Eu já mestrei 2 vezes.
tipo, era um one shot e a galera perdida na floresta e sendo caçada pelo predador. Maluco. Bom. Eu mestrei 2 vezes esse mesmo vídeo. E era só isso. Um one shotzinho. E as 2 vezes foram muito divertidas. Muito, muito divertidas. De ficar varar madrugada jogando, a galera empolgadaça. A gente utilizando espaço que tinha assim, tipo poste. Eu meio que fingia que escalava no poste assim. Tava irado. E a última que eu tenho já não sei se lembra, mas já antes dela sair do ar, né? Ele Você fala virou um da Dragão formato. Brasil, Dragão sei lá. Brasil, que ela ficou um período aí que tem um problema de editor e tal. Depois virou um saiu a formato Dragon Slayer, né? Que aí tem aquela Cara, eu treta. nem lembro direito tem como é essa que treta. foi. Acabou a Dragon Eu sei Brasil, saiu a Dragon Slayer. Eu sei que eles tiveram um enfim. problema com uma editora que eu acho que nem existe mais e problema com direito, mas Enfim, um formato menorzinho. Teve um período que foi um formato menor. A capa era o Blade, mas não lembro mais o conteúdo qual era. Enfim, mas não era uma coleção também. Mas agora acho que a gente deveria pular para a coleção já com nós com poder aquisitivo. Certo. Agora eu tenho uma pergunta Ah, que é muito importante. e lá vamos nós. Que é o seguinte. Qual é a quantidade que você começa a considerar? Agora eu tenho uma coleção. Vamos lá. Eu acho que ele vai muito da intenção e não da quantidade. Quando Tá. você, putz, eu quero ter uma coleção X. Por Certo. exemplo, quando eu saí daqui de Salvador, principalmente nesse período, quando eu saí de Salvador, eu tava, né, tipo, novas amizades e tal, eu falei, pô, eu quero ter... E coleção também tem muito lance de hábito. Tem uma coisa do hábito a ver também. Aí eu queria remontar uma coleção de quadrinhos. Então, na época tava voltando a lançar os periódicos de Star Wars, né? Tinha o lance da Disney, tinha começado a lançar, então tinha a revista de Star Wars, tinha uma revista específica do Darth Vader, tinha da Leia. Aí eu, putz, e no preço do formatinho? Pô, isso aqui dá pra começar aqui. Aí eu comprei 2, 3, tá ligado? 4 no máximo. Eu lembro que a DC, inclusive essa eu acho que eu vou completar, essa coleção, a DC estava com um especial que era Fim dos Tempos. Que eu acho que, se eu não me engano, os primeiros quadrinhos do Batman do Futuro em quadrinho. Porque o Batman do Futuro ele foi criado para sim. animação. Como a Arlequina também foi. Como a Arlequina também, mas a Arlequina ela foi absorvida. muito rápido, muito mais rápido do que o Batman do Futuro. E essa é uma história onde o Batman do Futuro é mandado para o passado porque uma espécie de vírus ou qualquer coisa do tipo transforma os super-heróis em zumbi ou qualquer merda dessa. E aí qual é o lance? Tem 10 edições periódicas, certo? Que conta a história do Batman do Futuro. E tem outras edições. Isso é uma da época dos Novos 52. Teve uma época. Sim, eu lembro. Pronto. E tinham edições especiais de cada herói ou cada grupo de heróis padrão também. DC. Padrão Putz, DC. cara, mas não é que tava divertido, velho. Tava bom. E eu tenho várias. Eu comprei várias, indo na banca, comprando e tal. Só que eu não comprei todas. E falta menos pra completar do que a maioria. Entendi. Entendeu? Então eu tô muito perto. E assim, é uma coisa que dá, se eu pesquisar aqui, em sebos, tem uns sites que dá pra achar e não é um absurdo de caro. Essa é uma que eu queria completar. Então você vê que é muito mais da intenção, respondendo a sua pergunta, é muito mais da intenção do que da quantidade em si. Eu perguntei isso porque tem uma coisa em específico que eu gostaria de colecionar. Sim. Só que é muito caro pra você colecionar em quantidades. Né, que são instrumentos musicais. Sim. Tá aqui do seu lado, não dá pra ver, mas tem aqui. Tem aqui algumas. Mais 5 coisinhas. guitarras, 2 violões, né? Que é a minha coleção atual. É isso, porque eu acho que entra na parte de coleção não só pela quantidade, mas assim, para uma pessoa, até para um músico meio que profissional, ele não precisa ter 5 guitarras diferentes para poder fazer o trabalho dele. Sacou? Um cara que, vamos lá, um músico que toca numa banda X, numa banda de axé, numa banda de forró, numa banda de, sei lá, ou que toca todo sexta, sábado e domingo em casa de show. Ele não precisa de 5 guitarras para poder fazer o trabalho dele, tá ligado? Então acho que ele já passa um pouco da parte do profissional para ir sim por uma coisa de, pô, eu queria ter, eu quero colecionar, quero deixar ali para poder ver, entendeu? Pelo menos essa é a minha percepção. Tá, então eu vou considerar. Eu considero. Eu ainda tenho algumas aquisições que eu gostaria de fazer,
né? Pra quê? Você precisa Precisar, não pra- preciso, pra- mas eu pra quero, você eu fazer o gosto. som? Eu Inclusive, gosto, eu sou- até mesmo pra isso, cara. Porque você não vive de música, não toca. Isso aqui é além tipo, de ter a sua coleção, é um hobby que você vai lá. É um hobby. É Sabe a minha qual? paixão, tá ligado? É aquela coisa ali que eu faço pra desestressar e tudo Eita, mais. porra. Quase que o celular foi pro Larga esse chão. negócio. É, que não é uma coleção e não é interessante ele cair no chão. Então. É, E é eu uma boa tenho- coleção. E eu tenho as bebidas, o barzinho. O barzinho, tema do último Exato. episódio. O tema do último episódio. Verdade. Eu tenho uma pequena coleção ali de garrafas, né? Mas ali eu não coleciono pra ter, eu coleciono pra, pra consumir. É. Tem uma pequena coleção, uma quantidade, acho que eu tenho umas 20 ou 30 garrafas ali embaixo. Então, é Cara, uma coleção. sabe uma coleção que você tem, relativamente tem, uma pequena coleção, que a minha coleção é maior de eu ter também? Eu sei. Diga! Jogos de tabuleiro. Errou, porque isso aí eu vou falar em segundo, mas jogos de RPG. É eu verdade. tenho uma coleção e uma variação maior. Eu acho que até em número de livros, talvez, eu tenha mais do que você. E era para ser maior. Tá aí uma coisa que eu pequei, que é o lance de me desfazer das edições anteriores pra... Claro, é uma coisa de fudido também, de não ter grana. É. Porque assim, meu primeiro RPG, se a gente tirando a Aventura Fantástica e tal, livro-jogo, foi o Dungeons and Dragons da Grow. Quem Que eu já fala, tenho, já começou. que já eu começou. tenho até hoje, tirando a caixa original, que foi pro Beleléu por conta de tempo, má conservação, e até mesmo a minha percepção de que isso não seria uma parada colecionável. E aí eu tive os três livros básicos e um suplemento do AD&D, da Abril, lançado aqui no Brasil, em português. O livro dos monstros, capa branca, o livro do jogador era capa preta, se eu não me engano. Enfim. Dungeons and Dragons 3.0, eu tive livros, alguns, também o livro do mestre, o livro do jogador, não sei se eu cheguei até o livro do monstro. Mas o quarta edição, maluco, eu tive livro pra cacete, velho. O quarta edição, e eu sempre fazendo isso. Eu vendia os meus livros do AD&D pra Sim. comprar o da terceira edição. Vendi os da terceira edição pra comprar o da quarta edição. E o da quarta edição eu tive muito livro, cara. Muito. São os 3 livros principais, mais os 2 livros de jogador adicionais, mais livro do sei o quê. Aí eu tive o livro de Neverwinter, eles lançaram um módulo só de Neverwinter, como hoje tem pra Baldur's Gate. Cara, eu tive muita coisa da quarta edição e era uma bosta. A quarta edição Mas eu peguei pulei tudo. forte. Eu peguei tudo e aí, não por conta da quinta edição, mas por vida adulta, tá morando em outra cidade, apertado de grana, me desfiz também. Tá. Existe alguma coleção, antes de você falar de board games, que eu também tenho, Sim, a gente sim. gosta bastante, eu ia falar disso, mas tem alguma coleção que seria seu sonho de criança que você não teve, mas você gostaria de ter? Então, eu não sei se eu gostaria de ter. Na verdade, é um sonho de qualquer criança da minha idade, eu acho que vai ser muito fácil acertar, que é Cavaleiros do Zodíaco. Cara, Beleza. eu só tive um Cavaleiro do Zodíaco. E aí, mais uma vez, voltando a falar do coleguinha. Cara, teve um brother meu. Você fala que- daqueles antigões, né? Todo os quadradão. antigões, que tipo, o braço era um pedaço de... Eram originais, Sim, é. fazia muito bem o trabalho deles na época, porque Sim. tudo bem que não necessariamente porque os bonecos que vieram, eles eram adaptações das armaduras dos quadrinhos, e não necessariamente as armaduras dos Do desenho. desenhos. Ou eram as armaduras da fase de Asgard, alguma coisa assim. Enfim. Só que eu não gostaria de ter hoje. Mas é uma coisa que, quando criança, eu queria ter vários. Eu tenho uma coleção Eita. de Cavaleiros do Zodíaco. Você tem uma coleção? Não é de boneco. Ah, tá. Na época do Cavaleiro do Zodíaco, saiu uma mini revistinha. Que, assim, aí saía. Eram desenhos dos cavaleiros, tinha algumas informações, assim, Era herói? e tal. Não. Era um formatinho específico do Cavaleiro do Zodíaco. Saíram 20 revistinhas. 20 revistas. Você tem essas 20? Pequenininha. Eu tenho as 20. Caralho. Tá lá, no armário. Junto Que com o revista quadrinho. é essa, maluco?
umas revistinhas pequenininhas que era tipo assim, era tipo frames de episódios e tal, e tinha algumas informações sobre os cavaleiros e Caraca, tal. e não é Era herói? um colecionável. Não, não não era é herói, não. Caralho, velho, nunca ouvi falar dessa porra não, maluco. Eu tenho as 20 lá. Eu não faço ideia do que se trata, maluco. Depois eu ainda tenho. Eu tenho, porque eu enchi o saco do meu pai pra comprar na época. Quando teve o filme no cinema, Sim. Cavaleiro do Zodíaco, eu tenho o CD da trilha sonora do Cavaleiro do Zodíaco. Putz, eu acho que eu tive esse CD, cara. Eu não tenho tenho, certeza. Eu acho que eu tive esse CD. E de Cavaleiro do Zodíaco. Os bonecos eu não tive muitos, eu tive alguns poucos. Eu tive o de escorpião, porque era o meu signo. Eu tive. Eu não. Cara, eu tive o Shiryu, Claro. clássico. O mais Eu carismático de tive todos. o Fênix também. Era tive bonitão. Yoga. Era bonito. Olha, eu estou vendo o boneco do Fênix na minha E eu cabeça tive, aqui agora, eu velho. tive Yoga também. Aí teve um amigo meu que tinha um Andrômeda e tal. Eu tive Sim. alguns bonecos desses. Eu tive um só, que era o Shiryu, que era o meu favorito. Aham. E é isso aí E, mesmo. cara, aí há muitos anos atrás, eu tava tinha uma loja lá no Shopping Tijuca, Olha aí. que eu comprava jogos de videogame. Ia lá na loja e comprava cartucho do Nintendo 64 e tal. E aí, um dia eu fui lá. Era uma loja que tinha vários bonecos colecionáveis e tal. E aí tinha acabado de sair o Cloth Knife Começou a sair do Cavaleiro Zodíaco. E saiu o primeiro Seiya. Sim. Eu comprei. Putz, você teve. Eu tinha. Cadê esse? Não, esse boneco tá em algum lugar. Eu acho que ele subiu na minha mudança pra cá. Peraí, como assim de sua mudança pra cá? Do Rio de De Janeiro? São Paulo pra cá. Você, há 8 meses atrás. Eu tinha ele. O primeiro Seiya do Cloth Knife lá. Bonitão e tal. A caixa já tava toda bagaçada porque bateu água uma vez lá Sim. na casa da minha mãe. Então a caixa tava toda. Caraca, Mas o velho. boneco tava intacto. Então, eu lembro de quando foi lançado isso. Lançou meio que, acho que foi no início dos anos 2000. Eu lembro que foi quando começou a sair aqui no Brasil o episódio G, em quadrinho. Eu tenho, inclusive. Eu tenho umas 10 edições. Eu acho. tenho algumas. E eu perdi nesse lance de mudança, de sair daqui de Salvador, ir pro interior e voltar. Pois é. Eu acho que eu perdi umas 2 ou 3 edições. Não é uma história boa, inclusive. Mas, enfim. E eu lembro que nessa mesma época começou... Pronto, tá aí. Eu tava começando a trabalhar, isso foi 2002, 2003, mais ou menos. Eu ainda tava naquela coisa de, putz, faculdade, estágio e tal. E começando a entrar meu dinheirinho. E eu lembro que nessa época eu queria comprar essas novas versões dos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Pois é. Mas aí depois passou. Não tive mais eu interesse. não tenho interesse de adquirir, porque Aham. o meu interesse de bonecos, Ah, chegamos. action figures, Nas estalta. nas estaltas. Eita, rapaz. Ainda bem que eu não fui mordido por esse veneno aí. Cara, isso aí começou. Não vai botar culpa em mim também não, né? Não, Porque não. É culpa O minha ser RPG, o sim, o dos drinks bebida. sim. Dos drinks sim. Não, mas os action figures tem um culpado também, que é um amigo meu chamado Tarcísio. Vixe, velho. Eu tava com ele tava lá em São Paulo, e a gente, lá na Liberdade, foi numa daquelas galerias sim. lá. Aí, porra, aí foi o primeiro que eu comprei foi o do Zelda, o Link. Que tá ali. O link com flecha zoada. Eu levei o Link e levei aqueles do Dragon Ball ali. E aí foi que começou Sim. esse escoamento de dinheiro. Putz, e aí é aquele momento que você não pode fazer a matemática. Porque aí Não. vai Eu não doer. posso fazer. Vai doer. Eu já fiz, é doído. Aí eu Não, mas eu assim- comprei o primeiro da Aero Studios, Sim. que foi o Mando, que Sim. eu achei, e aí começou. Mas ele não é tão caro quanto eu imaginava que fosse. Não. Ele beira ao preço de um board game, mais ou menos. Nessa faixa. Depende do board game. Tá, beleza. Depende do Continua. board Nós game. não vamos falar sobre preços sobre aqui. valores, isso. Mas vocês vão ter uma ideia daqui a pouco do como a gente chegar nessa segunda coleção. Porque, como eu falei, eu tenho algumas peças que eu peguei em pré-venda, Sim. tipo a do He-Man, você não Aham. acha mais. Então o preço que você vai achar na internet não é o preço Sim. dela. É. Quando Inclusive ela saiu. valoriza Muito. mais do que board game. Não, amigo, se eu vender isso aqui,
eu vou ganhar muito mais dinheiro do que eu gastei. Exato. O dobro ou o triplo. Você tá com quantas peças hoje? Acho que umas 20. 20? 20. Mais ou menos. É. Fora as que estão pra vir. Ave Maria. Pois é, e aí do meu lado desse Board escoamento foi o board game. A parte legal foi como começou. Mais uma vez tem muito a ver com eu ter ido embora de Salvador e ter ficado longe dos amigos. Inclusive, o Mansions of Madness que eu tenho, eu É, comprei na sua mão. por conta de aperto de dinheiro. Porque quando o dinheiro aperta, amigo, a primeira coisa que você vai é vender coleção. E aí, cara, o que foi que aconteceu foi o seguinte. Por eu ter ido embora, né, ficar longe de amigos e tal, e tava eu e minha ex-companheira, minha companheira na época, e eu sempre fui o cara do RPG, mas o RPG você demanda de um certo esforço de não uma pessoa, mas pelo menos 3, 4. E eu tava procurando... E não só isso, o RPG ele demanda um esforço a longo prazo, muitas vezes. Exatamente. E um jogo de tabuleiro você se resolve ali de 40 a 6 horas. 40 minutos a 6 horas, desculpa. De 40 minutos a 6 horas você resolve um problema de board game. É uma faixa de tempo assim. De 40 minutos a 6 horas. Mas assim, e aí e foi tudo muito redondinho, cara, na época. E os board games? Vai comprar um joguinho, então, o que é que tem no mercado? E foi exatamente na época que começou a chegar as empresas, a surgir a Galápagos Jogos, principalmente a Galápagos. E a Devi já estava lançando algumas coisas, a Grow também já tinha algumas coisas. Outras empresas que hoje já são mais, tipo a Conclave e tal, elas ou não existiam ou estavam começando a dar os seus primeiros passos. E aí foi nessa, eu vou investir nisso aqui porque são joguinhos que eu vou comprar uma vez, que eu vou poder jogar várias partidas com minha companheira ou com outro amigo, alguma coisa assim, não preciso daquele esforço que o RPG demanda. E aí eu lembro que os primeiros jogos foram um joguinho de... É um jogo, uma espécie de jogo de carta, mas que você joga num tabuleiro como se fosse um jogo de xadrez, chamado Summoner Wars, que não tem nada a ver com jogo de celular, importante. Tá. Um jogo de tabuleiro do World of Warcraft, porque tinha que ser, né? Era um jogo que eu jogava, inclusive com minha companheira. É horroroso esse jogo. O WoW tem jogos bons de tabuleiro, tá? Inclusive lançados aqui no Brasil, tem 2. Umas reimplementações de regras, aí já vem forte, né? Sim. Na parada. Mas esse que eu joguei era uma reimplementação de um jogo de Dungeons and Dragons chamado Wizard, se eu não me engano, que é bem bobinho. E a implementação do WoW ficou horroroso. É uma skin do WoW, né? A mecânica de outro jogo, mas com skin do WoW. Na verdade, a maioria dos jogos do WoW são skins de outros jogos. E um recém-lançado chamado Zombicide. Tinha acabado de ser lançado aqui no Brasil e foi uma parada muito impressionante, porque é um jogo que vem com 110 miniaturas de zumbi, cara. Então, pra quem tava chegando agora, que tinha jogado, sei lá, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive, e aí do nada você se depara com o Zombicide e com aquelas mecânicas mais, sabe, putz, tem mais coisas aqui e tal. Só que assim, vamos falar rapidamente de preço. Na época, Zombicide lançamento, na Galápagos Jogos, eu paguei R$180. Isso foi em 2013, 2014, mano. Véi, quando eu penso hoje, a mesma caixa em sua segunda edição, hoje, o preço que eu não acredito, maluco, que eu paguei. O meu primeiro jogo de tabuleiro desse tipo foi do Game of Thrones. Putz, eu tive na minha coleção. Foi o primeiro. E eu acho que na época eu paguei R$220. Já tava caro. Já foi um pouquinho mais pra frente, já. Já era nessa faixa de preço aí. E aí... Foi o primeiro jogo e deu treta. Não, eu tive na minha coleção. Thrones Eu tive na minha coleção, mas logo depois eu me desfiz, não por necessidade, mas por justamente não fazer meu estilo de jogo. O Game of Thrones, ele tem a mecânica de você ser filho da puta. Exato. Você precisa disso pra ganhar o jogo. E aí qual é o lance da minha coleção? E aí vem o lance de vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a questão de valores. Eu tive 2 coleções de board game. Talvez agora o que tenha sobrado vá dar início à 3ª coleção. A minha primeira coleção eu me desfiz, ela estava com aproximadamente 50 títulos. Não, é um pouco menos talvez. Mas eu tinha títulos muito raros, ainda era num começo, assim, você não tinha... A maioria dos meus jogos eram em inglês,
Eu tinha que comprar de fora e trazer porque não tinha tantos títulos em português aqui. Hoje, a minha coleção, ela só tem jogo em português. Pra você ter uma ideia de como ela mudou. Né? Não, minha coleção não, minha ex-coleção, né, que eu fui desfazendo no último ano. Cheguei a ter quase 60 jogos, todos em português. A minha primeira coleção chegou a 40 jogos e, tipo, 80% era em inglês. E eu me desfiz dela quase toda para dar entrada em uma